A paz do Senhor nessa tarde, meus irmãos. Vamos ler aqui Ezequiel 34, versículo 8, né? Que diz assim: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, todas as feras do campo, por falta de pastor. Os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, antes apacentando a si mesmo, deixando de apacentar as minhas ovelhas. Por isso, o pastor ouve a palavra do Senhor. Amém? Irmão, essa palavra ela é forte, trazendo para o dia de hoje. Ela fala claramente que as ovelhas estão entregues a rapinas, às feras do campo, né? Que ele está contra os pastores, trazendo para os dias de hoje, irmão. Nos dias de hoje, você vê que há muitas igrejas abertas, mas não apacentando as ovelhas. Eu não canso de falar. Você vai nas igrejas, você não vê pregação doutrina, você não vê ensinar a andar em santidade, você não escuta falar que Jesus está às portas, para aguardar do mundo e se chegar a Deus, se preparar para o grande dia do arrebatamento, porque a qualquer momento vai surgir o arrebatamento e muitos vão ficar para trás. Por quê? Aqui está falando a palavra de Deus, ela nos ensina que nos dias de hoje, muitas igrejas estão abrindo porta, irmão. Nós temos que falar a verdade e despertar os irmãos. Os pastores não estão apacentando as ovelhas. Vocês vê pastor indo evangelizar? Você não vê. Você vê pastor ir nos presídios, você vê pastor ir nos hospitais, no manicômio? Você não vê. Ele manda as ovelhas dele ir, mas ele mesmo não vai. É os pastores que tem que ir atrás das ovelhas, não é as ovelhas ir atrás de ovelha. Então, irmão, eles são mercenários. Aqui a palavra de Deus mostra que são mercenários. São muitas congregações abertas. Então, quando essa palavra fala assim, a minhas ovelhas está entregue, né, todas as feras do campo, por falta de pastor. Quem é as feras do campo, trazendo para os dias de hoje? São esses pastores mercenários que estão abrindo igreja para apacentar por amor ao dinheiro. Você vê que não tem doutrina, você não encontra doutrina na igreja dele. Você não encontra santidade, eles andam igual o mundo, vivem igual o mundo, se comporta como o mundo. Hoje não há separação de muitas igrejas do mundo. A igreja hoje está indo para dentro do mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja. Eles estão trazendo o mundo para a igreja, achando que está ganhando o mundo para Jesus. Não, ele está ganhando eles para o mundo, indo para o mundo e virando as costas para Jesus. Então essas igrejas, esses pastores hoje, quando a palavra de Deus fala que as ovelhas estão entregues à fera do campo, as feras do campo são esses pastores, que apacentam a si próprio, não só preocupando com as ovelhas, mas preocupando de comer a lã, a gordura das ovelhas. Então essas igrejas que estão abrindo hoje em dia, que são pastoras, que são essas mulheres que querem governar, que querem ser cabeça, elas são as feras do campo. Então as ovelhas hoje, os pastores não estão pregando a verdade, estão entregues às feras do campo. E a fera do campo são eles mesmos. São essas igrejas que abrem de qualquer maneira, que não tem chamada de Deus. Que Deus não deu ordem para abrir igreja, eles falam que abriu, foi Deus que mandou, Deus falou isso, Deus falou aquilo, e eles nunca viu Deus, não conhece Deus, nunca se converteu, nunca teve um encontro com Deus. É a velha criatura. É o mundo entrando nas igrejas. E os que diz cristão, que são crentes, traz o mundo para dentro da igreja. Eles dão cargo à pessoa de qualquer maneira, porque ele acha que é o cargo que liberta, é o cargo que ganha para Jesus. Não, irmão, não é o cargo. Você está dando força a ele no erro. Então, por isso que Deus falou aqui, na boca de Ezequiel, estou contra os pastores.
Os pastores inúteis que apacenta a si próprio, mas não as minhas ovelhas. As minhas ovelhas estão entregues às feras do campo. Os lobos. Quem é os lobos? São esses falsos obreiros que abrem igreja. Eles que são a fera, a besta fera da terra. Porque eles não pregam a doutrina, porque você vai ver, muitos se faz de anticristo hoje, são as bestas fera. São os falsos profetas, são o espírito de rãs, que está escrito lá em Apocalipse. Então as ovelhas de Deus hoje, quando ela não está na mão de um bom pastor, que prega a sã doutrina, que vive no Espírito, que fala em santidade, que é afastado do mundo, é separado só para Deus. Ele não é a besta fera, ele é homem de Deus. Aí essas igrejas, esses falsos profetas se levantam contra os irmãos, contra esse irmão. Mas se levanta para cair, porque não prevalece aquele que luta contra a obra do Senhor. Então esses pastores que pregam a doutrina, que vivem em santidade, são poucos hoje. São poucos, irmão. Hoje só tem besta fera abrindo igreja, pregando. Cada lugar que você vê uma igreja aberta, mas não tem chamada de Deus, não tem obediência, não tem santidade. É o espírito do erro que vive congregando ali no meio dos irmãos. Então, irmão, as ovelhas estão entregues às bestas feiras do campo. O campo, quem é o campo? É o mundo. O mundo é o campo. E quem é as feras? São esses pastores que não pregam a sã doutrina, que veio para destruir as ovelhas, comer a lã e a gordura dela. Ele está matando as ovelhas espiritualmente, ele é homicida assassino. Ele está matando as almas das ovelhas, ele não prega como as ovelhas devem se comportar na presença de Deus, como as ovelhas ganham o reino do céu, se chegar a Jesus. Ele fala ao contrário para as ovelhas distanciar de Cristo. Eles são a besta fera. É ele que destrói a igreja com falsa doutrina. Ele despedaça a igreja com falso amor. Não prega o amor de Deus, não prega a doutrina. Então, irmão, ele ensina as ovelhas, lança tropeço para as ovelhas cair. Porque ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com a lã e a gordura dela, que é o dinheiro, é o dízimo e as ofertas. Esses são os besta fera, são os falsos pastores, que aqui a palavra de Deus está falando claramente que eu estou contra esses pastores, que apacenta a si próprio. Você vê que os pastores compram carrão do ano, compram mansões, compram iate, compram aviãozinho, tudo com dízimo e as ofertas da igreja. São as besta fera, irmão, nos dias de hoje. Os meus amados irmãos têm que ler mais a Bíblia. Deus não veio aqui para levantar homem, para governar a multidão, não. Quem governa a igreja é o Espírito Santo de Deus, foi dado o cargo a ele. Os homens que quer fazer de senhor, vai para a igreja, quer governar a igreja, não educa seus filhos, sua família, não tem moral dentro da sua casa e quer governar aquela multidão de povo de Deus. Quer ensinar o povo de Deus a andar no caminho, que nem ele sabe o caminho que ele toma, o rumo que ele toma, nem sabe o caminho que está andando. Quem conhece o caminho e a verdade é Jesus, não é o pastor. Ele se bota ali, se opõe dentro da igreja, quer governar, manda os irmãos fazer isso, os irmãos fazer aquilo. Irmão, ele está arrumando não um povo para, não ovelha, não um povo de Deus, ele está arrumando funcionário para ele, para trabalhar para ele, para ir sair no campo, trabalhar, trazer o seu suor para ele. E a Bíblia manda nós viver do nosso suor. Ele não está vivendo do dele, ele está vivendo do seu, irmão. Ele está criando, é escravo para ele. É vocês que estão apacentando ele. Então esses são as bestas fera. Eu não sei por que vocês ainda dão ouvido. Lê a Bíblia, irmão. Basta seguir só Jesus, não o homem. Você é servo do homem, você está trabalhando para o homem. Você não tem galadão, irmão. Galadão é para aquele que trabalha para Cristo. Você não está trabalhando para Cristo, você está trabalhando para o seu pastor, essa besta fera, que come a lã, a gordura das ovelhas. Irmão, tão poucos pastores na face da terra vai ser salvo. Sabe por causa de quê? Para te dizer a verdade, são poucos. Quase nenhum vai entrar no reino do céu, porque está escrito em Apocalipse: os ladrão não herdarão o reino do céu. Todos eles é ladrão. Ele rouba o dízimo e a oferta para comprar casa e carro. São ladrão, eles estão fora do reino do céu, porque eles são ladrão mercenário. Poucos pastores vão herdar o reino do céu, e vocês ainda estão seguindo seu pastor? A salvação só está em Jesus, irmão. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas.
tá? É Jesus que está falando através da nossa boca. Aqui não é pedição de dinheiro, irmão. Aqui nós só falamos que Jesus só quer obediência e santidade. Fica na paz do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus possa falar e melhor em cada coração, irmão. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.